como funciona as UTXOs? Eu coloquei o exemplo da UTX, eu coloquei o exemplo 1 e o exemplo 2. Os números aqui são de forma ilusória, só para entender o contexto ali, a lógica do negócio, só para entender como que funciona. Não adianta eu criar uma coisa complexa aqui, te explicar detalhadamente. O intuito aqui é explicar o contexto, a lógica de como funciona o TXO na prática. Entendendo isso, você conseguindo compreender o que eu vou passar aqui, depois vai ficar mais fácil. E aí com a prática, quando você começar a fazer as transações de Bitcoin, sacar, mandar para outra carteira, aí vai ficar bem mais fácil você assimilar esse conteúdo e depois na prática você prestando atenção aí, vai estar acontecendo na rede Bitcoin quando você faz transação, vai ficar mais fácil de entender. Mas esse vídeo eu tentei simplificar o máximo que eu pude aqui, através desse mapa mental, para ficar melhor e para você conseguir assimilar o conteúdo e entender a lógica. O intuito aqui é passar a lógica, o contexto da OTXO, como que ela funciona na prática. E tudo que eu coloquei aqui é ilusório, são números ilusórios para fácil compreensão, vamos se dizer assim, tá? Então, o que, que é o TXO? Praticamente é saída de transação não gasta. Cada transação usa entrada e saída. Quando uma transação acontece, ela consome UTXOs, ok? Ela consome a UTXO anterior, que você já tinha, como entrada, e uma nova UTXO como saída. Ponto. Próximo passo. Como as UTXOs são criadas? E aí eu coloquei aqui, explicando de uma forma bem simples. Quando você recebe Bitcoin, ele vem com uma UTXO, ok? Quando você gasta esse Bitcoin, você está consumindo uma UTXO existente, que é a que você recebeu, e criando novas UTXO. Uma para o destinatário, que você vai enviar o seu saldo de Bitcoin, e outra para o troco, se houver. Se for um valor total, você só vai gastar apenas um TXO. Vai ficar. Calma que mais pra frente você vai entender. Se uma TXO ainda não foi gasta, ela pertence a você e faz parte do seu saldo disponível. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o endereço da exchange onde você tem conta, tá? Seja na BIPA, na Binance, na BitBank, etc. Essa é a corretora que você fez o cadastro lá para comprar seus bitcoins. Entendeu? E aí lá no saldo da corretora, você tem 500 mil satoshis. Certo? Você foi lá, comprou de pouquinho em pouquinho, ou comprou tudo de uma vez e deixou 500 mil satoshis lá. E aí, um belo dia você quis sacar alguns desses satoshis, tá? E aí nós vamos aqui, por exemplo, para esse exemplo aqui. Vamos lá. Você fez o primeiro saque lá da sua conta da sua corretora no valor de 300 mil satoshis. E aí você enviou esse saque aqui, você enviou esse primeiro saque para o endereço da sua carteira de Bitcoin. Aí você tem um endereço lá, você criou sua carteira de Bitcoin, gerou um endereço para você estar enviando o seu saldo, certo? E aí você fez o primeiro saque da sua corretora para o seu endereço, para sua carteira, correto? E aí gerou uma UTXO. Até então sua carteira só tem uma TXO. E aí no outro dia você fez o segundo saque, certo? Você sacou mais 100 mil satoshis. E aí, lá na sua carteira, teve mais uma entrada lá na sua carteira de mais uma UTXO no valor de 100 mil satoshis. Aí, depois de alguns dias, você fez o terceiro saque de mais 100 mil satoshis da sua corretora para sua carteira de Bitcoin, para o endereço da sua carteira de Bitcoin. Gerou mais uma UTXO. Então, o total de saldo da sua carteira agora, você tem 500 mil satoshis. E o total de UTXO, você tem 3. Entendeu? Agora você tem 3 UTXOs na sua carteira. E o que, que isso significa na prática? Cada UTXO, vamos se dizer que na rede,
custa 5 satoshis por V-byte, igual a 5 reais, para você poder fazer a transação, tá? Porque esse valor aqui vai para o minerador da rede. Vamos se dizer que você quer consolidar todas essas UTXOs. Então você quer consolidar, porque se você for fazer uma transação, não vai gerar apenas 5 satoshis por V-byte ou 5 reais. Essas UTXOs. Se você fazer uma transação e tirar todo esse saldo aqui, na verdade, o custo total vai ser 15 satoshis igual a 15 reais. Porque cada UTXO por V-byte na rede custa 5 satoshis por V-byte na rede. Entende? Então você tem 3 UTXOs na sua carteira. Então, em vez de custar 5 satoshis por V-byte, vai lhe custar 15 satoshis por V-byte. Entende? Então vai lhe custar 15 reais. Vai ficar mais cara a transação para você tirar esse saldo da sua carteira. Entendeu? E aí você vai fazer a consolidação. A consolidação do UTXO. Você enviou para o seu endereço, pro outro endereço da sua carteira. Tá? Esse aqui é um outro endereço da sua carteira para consolidar essas 3 UTXOs aí no valor de 500 mil satoshis. Você fez a consolidação e enviou para o seu novo endereço aí, para outro endereço da sua carteira mesmo. E aí você consolidou todo esse valor em apenas uma UTXO agora. Entendeu? Aí vamos supor que você quer fazer uma nova transação. Você vai querer tirar esses 500 mil satoshis e transferir para outra corretora para vender, realizar algum lucro, enfim. Ou para algum outro colega seu. E agora você vai fazer a transação. E aí vai gastar 3 UTXOs ou uma UTXO? Só vai gastar uma UTXO. Entende? Então, para você transferir para outro endereço, cada UTXO na rede, vamos dizer assim, que ainda está custando 5 satoshis por V-byte, igual a 5 reais. Então, o custo total da transação vai ser 5 satoshis por V-byte, igual a 5 reais. Então, agora você não vai pagar mais 15 satoshis para fazer essa transação. Você só vai pagar 5 satoshis. Entendeu? E aí você vai enviar para o endereço que você queira, seja da corretora, de algum colega seu, de algum cliente, etc, etc. Você vai enviar e vai ser gerado apenas uma UTXO. Perfeito. Isso aqui é um exemplo ilusório que é só para você entender a lógica do negócio. Para você entender como que funciona aí essa operação aí na prática, tá? E aí vamos para o exemplo 2. Então, resumindo, todo saldo que você coloca no endereço da sua carteira de Bitcoin gera uma TXO. Vamos supor que você tem 3 saídas e 3 saques que você fez para o seu endereço da sua carteira de Bitcoin de 100 mil satoshis. O valor total do seu saldo é 300 mil satoshis. Então vai ter 3 UTXOs lá na sua carteira. E se você quiser consolidar, cada UTXO vai lhe custar 5 satoshis por V-byte. Se você quiser consolidar em outro endereço seu para ficar tudo consolidado, para futuramente você pagar menos taxa de transação na rede, para você consolidar essas 3 transações, você vai gastar 15 satoshis por V-byte, tá? De taxa, para você poder fazer essa consolidação, para ficar apenas em uma UTXO, esse saldo unificado em apenas uma UTXO. Compreendido? Essa é a forma mais simples que eu encontrei para tentar explicar o que é uma UTXO. O intuito aqui é tentar facilitar mais ainda, porque você entendendo isso aqui, esse exemplo fictício, bem básico, depois você vai compreender as coisas mais complexas referente às UTXOs. E aí eu criei o exemplo 2 de UTXO, tá? Agora vamos para o exemplo 2. Você compreendeu o exemplo 1, guarda aí, se não entendeu, volta o vídeo e vê de novo. Vamos para o exemplo 2 de UTXO. Vamos supor que no endereço da sua carteira, você tem um saldo agora, eu coloquei aqui para exemplificar, de 10 bitcoins, tá? Você tem um saldo lá. Alguém te deu esses 10 bitcoins, ou você comprou, e você enviou para sua carteira, e você só tem uma UTXO. Se você for enviar esses 10 bitcoins, ou 5 bitcoins, ou o que seja, vai ser gasto, o Bitcoin ele gasta a UTXO inteira, tá? Então vamos supor,
Você tem um colega seu, um amigo seu. E aí você vai transferir para ele 5 bitcoins. Você tem 10 na sua carteira e vai transferir 5 bitcoins para esse seu colega, para esse seu amigo. Correto? 5 bitcoins para o seu amigo. A transação, nessa transação vão ser criadas duas novas saídas, tá? E essa UTXO que você tem de 10 bitcoins da sua carteira será destruída, não existe mais. Então o que acontece aqui? Você tem uma UTXO, você vai enviar 5 bitcoins para o seu amigo. Essa UTXO aqui, ela vai ser descartada. Vão ser criadas duas novas UTXOs, que é essa aqui, que é uma de saída, vai ser criado duas saídas, uma saída para o endereço do seu amigo e uma saída para o endereço do endereço da carteira do seu, que é o seu troco. Vamos lá, para você entender. Você enviou agora na prática, você enviou 5 bitcoins para o endereço da carteira do seu amigo. E aí na prática acontece isso, duas saídas. E aí aqui está o endereço do seu amigo. A transação, aí ele recebeu a transação recebida, ele recebeu 5 bitcoins, que saiu lá da sua carteira, foi para ele. Gerou uma nova UTXO. Essa UTXO agora pertence ao endereço do seu amigo. Nova UTXO. Agora ele tem um UTXO na carteira dele, igual a 5 bitcoins. Na segunda saída dessa transação, foi para o endereço de troco, fica dentro da sua carteira. Certo? Esse é um endereço automático que a sua própria carteira cria, um endereço de troco. E depois o valor retorna para você automaticamente. Nesse endereço vai voltar 4 bitcoins, não vai voltar 5 para você. E com uma nova UTXO. Então agora na sua carteira você tem 4 bitcoins e uma nova UTXO. Aquela UTXO de 10 bitcoins que você tinha, a partir do momento que você faz a transação de 5 bitcoins para a carteira do seu amigo, ela não existe mais, ela é excluída, vamos dizer assim, da rede, não existe mais e são geradas duas novas UTXOs. Uma para a carteira do seu amigo e outra UTXO para a carteira de troco, do seu endereço de troco, que vai voltar para a sua carteira de Bitcoin automaticamente. Calma que você vai entender. Eu encontrei um vídeo no YouTube de um rapaz que ele explica isso na prática, mostrando na prática. E eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Acabando esse vídeo, você vai lá, você vai entender como que funciona os endereços de troco. Assimilando esse conteúdo, assistindo aquele vídeo, você vai compreender, vai ficar bem melhor a compreensão. Ok? E aí você vai me perguntar, por que 4 vai retornar só 4 Bitcoin para mim? Não teria que retornar 5? Vamos lá. Taxa da rede. Por que voltou 4 Bitcoin? Porque 1 Bitcoin foi de taxa da transação por VBAT. Para quem vai essa taxa? Vai para os mineradores. Entendeu? Perfeito. Resumo da transação. E aqui tá. A primeira ação. Um TXO gasta. Aí nós gastamos o valor de... Nós tínhamos na nossa carteira 10 bitcoins. Para onde foi? Onde vai? Onde vai essa UTXO? Destruída. Não existe mais, porque ela já foi enviada. Criou uma nova ação. Segunda ação. Uma nova UTXO foi criada no valor de 5 bitcoin. Para onde que foi essa UTXO? Para onde que foi criada? Na carteira do seu amigo. Ação. Nova UTXO 2. Valor de 4 bitcoins. Onde vai? Carteira de troco, que é a sua. E aí nós tivemos outra ação, que foi a taxa da rede por VByte, né? O valor de 1 bitcoin e onde vai? Minerador. Esse aqui foi o resumo da transação que aconteceu na prática. Saiu da sua carteira, tinha bitcoin de 10 bitcoins, foi 5 bitcoins para a carteira do seu amigo, voltou para você 4 bitcoins e 1 bitcoin foi para a taxa da transação. Perfeito? Ok. Agora vamos aqui para as perguntas. O que acontece com a taxa da rede? Ela gera uma nova UTXO, né? Então, um exemplo. Gerou duas novas UTXOs. E essa taxa aí da rede, ela também gera uma outra UTXO?
A resposta é não. A taxa de rede que custou um Bitcoin não vira uma UTXO. Tá? Ela não vira uma UTXO. Diferente do envio da carteira do seu amigo, que foram 5 Bitcoins, e do seu troco, que foi 4 Bitcoins, a taxa não gera uma saída output na transação. Essa taxa, ela simplesmente é a diferença entre a entrada e a saída válida. Para quem vai essa taxa? Para quem que vai essa taxa? Vai para o minerador. Tá? O minerador que incluir sua transação no bloco, você pode acompanhar isso lá na mempool também. Vou deixar o site também da mempool na descrição. Ele recebe direto essa taxa, esse 1 Bitcoin, como recompensa. Então, os mineradores é que faz, vamos dizer assim, as coisas acontecerem. Vamos dizer assim, certo? E eles recebem essa taxa, essa recompensa por entregar os seus esses 5 Bitcoin para o seu amigo. Então, o minerador ele recebe essa taxa de 1 Bitcoin por entregar esses 5 Bitcoins para o seu amigo. Fechou? Segunda pergunta. Onde que fica minha carteira de troco? E como o saldo volta novamente para minha carteira? Vamos lá. Não existe exatamente uma carteira de troco, mas sim um endereço de troco que sua própria carteira gerencia. Quando você faz uma transação, a diferença entre o valor enviado e o total gasto volta para o endereço de troco, geralmente gerado automaticamente pela sua carteira. Perfeito. Eu encontrei um vídeo no YouTube, esse aqui. Ele explica exatamente isso que eu acabei de falar, só que ele vai explicar ali na prática, mostrando a carteira, como que onde que estão seus endereços de troco e etc. Eu achei esse vídeo, eu achei muito bom para após esse vídeo aqui você já ir assistir esse vídeo aqui que você vai entender melhor como funciona. Um cenário aqui bem hipotético, tá? Vamos supor que na sua carteira você possui 20 UTXOs, cada um contendo 20 mil satoshis. Então você comprou 20 mil satoshis em um dia, depois 20 mil satoshis em outro, e foi mandando para o endereço da sua carteira. Então, na prática acontece isso. Então você sacou lá para sua carteira 20 mil satoshis, depois mais 20 mil, mais 20 mil, mais 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, e deu total de 20 UTXOs lá no endereço da sua carteira. E essas 20 UTXOs, você tem um saldo total de 400 mil satoshis, tá? Então, esse um cenário hipotético bem só para explicar como que vai funcionar as transações, cara. E vamos supor que futuramente as taxas da rede ficam muito, mas muito alta. E aí você tem esse cenário aqui, hipotético. Você tem 20 UTXOs de 20 mil satoshis cada. Perfeito? Totalizando o seu saldo da sua carteira aí ao total de 400 mil satoshis. Vamos supor que a taxa da rede vai ficar muito, mas muito, muito cara futuramente, tá? Vamos supor. Taxa da rede muito cara. Vamos supor que o custo de transação por UTXO vai sair 10 mil satoshis, certo? Então, você vai ter o custo total para consolidar isso vai ser muito alto. Você vai gastar 200 mil satoshis para fazer a consolidação. Então, vamos supor que você quer consolidar essas 20 UTXOs em uma. E a taxa de transação da rede aumentou, está muito alta. Cada UTXO, cada taxa de transação por UTXO vai lhe custar 10 mil satoshis. Então lá no futuro, quando você for fazer essa transação, desses 400 mil satoshis, vai custar 200 mil satoshis para você fazer a consolidação. E aí o valor atual da sua carteira vai ficar em 200 mil satoshis. Ou seja, você perdeu dinheiro aqui, porque você tinha 400 mil satoshis, e para consolidar com as taxas bem altas aí da rede, para consolidar você teve que gastar metade, e aí o seu saldo atual ficou em 200 mil satoshis. E aí, se você quer fazer mais uma transação, futuramente
transacionar esse saldo, você vai gastar apenas um Texo, que vai lhe custar 10 mil. Perfeito? E aí, ao total, vai ficar 190 mil satoshis. E 10 mil vai para o minerador. Entendeu? Isso aqui é uma situação bem hipotética para explicar aqui como que funciona se você ficar acumulando o Texos várias e várias e várias e várias e várias. Então, quando você for consolidar, você vai ter que pagar a taxa por cada UTXO, entendeu? Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma para você entender o que é o UTXO, o quanto que você vai pagar na consolidação disso, né, se as taxas ficar muito altas. É claro que isso aqui, tudo que está aqui no vídeo é tudo ilusório, é tudo cenário hipotético, é feito para você compreender como que funciona o TXO, perfeito? Dúvidas na da seção dos comentários, deixe o seu like, se inscreva, se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Se ficou com dúvida, volta o vídeo, reveja, volta o vídeo, reveja, e é aquilo que eu falei, você vai aprender só praticando. Entende? Na prática, quando você começar a comprar seus bitcoins, seus satoshis, quando você começar a fazer transação, e você vai ver isso aqui acontecendo na prática. E esse vídeo vai ser uma boa base para você que não entende nada, porque vai te ajudar. Esse vídeo teórico aqui é um vídeo, vamos dizer assim, bem maçante, um vídeo teórico maçante, e um pouco chato. É uma forma bem simples de você entender o que é o TXO, porque isso você tem que aprender. Porque se você só compra Bitcoin, eu tenho 10 satoshis aqui, vou mandar para minha carteira. Eu tenho 5 satoshis, vou mandar. E vai gerar várias UTXOs lá. E não vai compensar você fazer futuramente uma transação se a taxa da rede ficar cara. Não vai compensar. Qual que vai ser a solução? Vai ser você esperar a taxa da rede ficar mais barata e para você poder fazer a consolidação. Entende? Então é por isso que quem faz hold, quem estoca Bitcoin a longo prazo, os bitcoinheiros indicam você ter, mandar para sua carteira no mínimo 500 mil, 1 milhão de satoshis, para evitar várias UTXOs, tá? É basicamente isso. O vídeo termina por aqui. Qualquer dúvida, seção dos comentários e até a próxima.